Então, vamos nessa, né? Bem, nós temos 9, mas na medida que o pessoal for entrando, a gente vai aceitando aqui, tá? Bem, nós vamos começar um módulo novo, que na verdade ele dá continuação, né? Ele é continuação do que a gente vem trabalhando, portanto, no caderno 2, né? A gente vem trabalhando, portanto, a ascensão, né? A ascensão de regimes totalitários, né? Que nós estudamos o fascismo italiano e o nazismo alemão, e esses regimes aí, eles levam, né, ao Estado forte e a um Estado, ambos, tá? A um Estado militarizado. Então, todos os recursos, né? Todos não, mas talvez aí na sua maioria, destinado a esse fim, porque de fato, esses regimes, eles são alimentados por um certo revanchismo, tá? Ou também por uma questão relacionada à injustiça que eles entendem que sofreram com as severas punições da Primeira Guerra Mundial. E não só as punições, mas as crises, sucessivas crises que um país que perde a guerra, né, além de perder por questões materiais, porque as cidades foram todas bombardeadas, perdem nas questões da indenização daqueles que ganharam. Então, tudo isso levou a Alemanha e a Itália, né, numa condição muito ruim, e teria sido isso um dos motivadores do povo acreditar que esses regimes poderiam trazer prosperidade tanto para italianos quanto para alemães. Tá? Então, o que nós vamos entrar aqui agora, no módulo 7, é a Segunda Guerra Mundial propriamente dita. A Segunda Guerra Mundial, ela será feita, né, ela será lançada a partir do fortalecimento desses regimes. E mais, o povo acabou abraçando essa ideia, né? Claro que não vamos com calma nessa parte. Vocês viram na correção, acho que foi na correção que vocês viram, né, os alunos que estavam na terça-feira na correção, que os professores ensinavam, né? Os professores ensinavam as crianças a gostar de uma coisa e não gostar da outra. Ou seja, as crianças já na escola, vocês viram na correção, elas já eram doutrinadas, né, a aceitar o que estava sendo colocado como algo verdadeiro, enfim, como algo necessário. Que coisa, né? Só para vocês, então, entenderem aí a situação que está sendo posta, né? Então, o povo foi junto, mas o povo foi junto porque também recebeu uma carga de propaganda e ideológica muito grande no período. E aí nós vamos avançar, então, a partir dessas informações, né, sobre isso. Como vocês podem ver essa charge, esse desenho, há uma divisão, né, do mundo, né, e que, de uma certa forma, ficou mais ou menos acordado assim, né, de países aí que tinham esse regime, né. Então, houve essa charge mostra como é que eu posso dizer assim? Houve esses acordos, vamos colocar assim, de união e da divisão do mundo, porque eles entendiam que sairiam vitoriosos dos possíveis conflitos armados que poderia gerar isso. Bem, e entramos aqui, deixa eu só ver que página nós estamos, na 173, no fascismo provoca a guerra, né? Então vamos entender aí esse contexto aí colocado, né? Muito bem, ele diz o seguinte, ó, podem grifar se quiser, tá? Para justificar seus investimentos em armas, desviar a atenção da população.
Peraí, deixa eu só receber quem chegou aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, ele fala assim, né? Para justificar, né? Para justificar seus investimentos em armas, desviar a atenção da população dos problemas econômicos, tá vendo, gente? E alimentar o sentimento nacionalista, Hitler e Mussolini começaram a envolver seus países em o quê? Ações militares. A maioria delas de caráter expansionista. Então vamos entender o que é expansionista. Expansionista é expandir, é conquistar territórios para que o país fique mais rico e eles possam investir em mais exército, em mais armas. Então, Hitler e Mussolini adotaram uma política agressiva, uma política militar e uma política que através das conquistas, o povo alemão e italiano haveria prosperidade a partir dessas conquistas. Então, foi essa a decisão tomada, né? Essas ações eram apresentadas como cumprimento da vingança contra os vencedores da Primeira Guerra e uma forma, isso aqui vale a pena, eu vou até colocar no chat, e uma forma do quê? Uma forma de resgate da honra perdida. Então, notem que há uma questão emocional colocada aí, vocês perceberam, né? Então, olha, nós temos que resgatar a nossa honra, né? E isso, gente, acabou, deixa eu tentar colocar aqui, isso acabou para o povo vindo como algo bom, né? Você pode estar perguntando assim, nossa, mas o povo aceitava atos violentos contra outras nações? Se você pensar isso hoje, claro que seria irracional, né? Como é que pode? Como é que eu vou melhorar de vida se eu sei que outros povos estão pagando um preço alto por isso, né? Mas, na época que isso aconteceu, tanto o povo alemão quanto o povo italiano, eles estavam, como é que fala assim, eles estavam numa condição miserável tão grande, e eles também acreditavam, muitos deles acreditavam, que aquela condição foi feita pelos países vencedores da guerra. Então o povo estava com o regime. O regime acabou convencendo o povo que essa política militar, né, que essa política agressiva daria certo. E deu. Num começo acabou dando, porque as conquistas foram acontecendo, né? Então, eu não estou falando que a vida do povo melhorou, mas que as conquistas, elas tiveram sucesso no seu início, tiveram, tá, gente? Tiveram. Então, olha o que ele fala aqui embaixo, ó. Os fascistas usavam argumentos ideológicos para justificar a ampliação dos seus territórios. Os italianos se apresentavam como herdeiros do Império Romano. E os alemães como representantes de uma raça o quê? Superior. Por isso se consideravam merecedores do espaço vital. E aí, aqui, gente, tem uma coisa que vale a pena a gente discutir juntos, né? O espaço vital. O espaço vital. O que é o espaço vital, né? O que seria isso, né? Então, o que significa espaço vital? Eu vou ler aqui e explicar. Ele passou a ser um conceito usado com o apoio de boa parte da população alemã e seus expansionistas. O espaço vital, ele é uma teoria que defende que para você crescer, vou falar bem pausadamente para vocês entenderem. O espaço vital é uma teoria criada
dentro da geografia que fala o seguinte: olha, se o território que eu estou, ele não me dá totais condições para que eu possa me desenvolver plenamente e atender a minha sobrevivência, então, por uma questão natural, eu posso conquistar outro território que me dê aquilo que está faltando. Tudo bem, gente? Então, o espaço vital, e a própria palavra fala, vital é no sentido de o espaço garantir tudo que o homem precisa para sobreviver. Isso é uma teoria, tá, gente? E é uma teoria que foi escrita por um geógrafo, na época, tá? E essa teoria, Hitler colocou debaixo do braço. E ele justificava o seu expansionismo através disso. Ora, se a Alemanha, se os territórios não atendem à minha sobrevivência, cabe eu conquistar outros. E não podemos esquecer que a Alemanha, quando ela perde a Primeira Guerra Mundial, ela tem algumas indenizações que envolvem terra e que envolvem dinheiro também. Tá, gente? Só para vocês entenderem essa questão. Então, aqui vocês estão vendo um cartaz que era muito trabalhado para mexer com o povo, né? Então ele fala aqui, cartaz alemão que representa Hitler segurando a bandeira da Alemanha frente a um grande exército. E aí, olha o que está escrito, vida longa à Alemanha, né? Ou seja, que isso quer dizer? Que a Alemanha só teria uma vida próspera se dentro dessa forma, vamos dizer assim, de governo proposta aí por eles. Tudo bem? E aí, claro, né? Os Estados Unidos, num primeiro momento, como está aqui no parágrafo, né? Não deu muito crédito, não. Sabe? Tipo, acho que não vai vingar, né? Os Estados Unidos, no começo, não acreditaram que a Alemanha e a Itália, de repente, teria essa capacidade, né? De conquistar tantos territórios. Para os britânicos, como está embaixo, franceses e norte-americanos, o fascismo era um problema menor em comparação com a possibilidade de um avanço comunista. Na época, a Rússia, né? Então, os governos desses países toleraram os abusos fascistas por não acreditar que eles pudessem desencadear uma nova guerra. Vocês estão entendendo isso? Então, estavam lá com aquela conversa lá, pensaram assim, não, isso aí não vai dar em nada, não. Deixa eles, né? Porque eles já tinham um outro inimigo, né? Inglaterra, França e Estados Unidos já tinham um inimigo chamado Rússia. E por quê? Porque a Rússia era socialista, né? Já tinha feito a sua revolução, então esses países tinham medo de que as ideias socialistas as pessoas pudessem aceitar essa proposta. Então, fecharam os olhos, né? Deixaram meio de lado a questão relacionada ao fascismo e o nazismo. E isso foi um erro, né? Porque olha o que acontece. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem. Isso foi um erro. Porque olha o que ele fala. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, vamos ver se melhora aqui a visão. O que ele fala, né? Bem, marcha para a guerra. Estimulados pela Comissão das Potências Liberais, alemães e italianos deram início a uma escalada de ações militares e de expansão territorial. E aí não parou mais, né? Aqui não vai dar tempo de ler passo a passo cada um, mas vale muito a pena a leitura com calma, né? Desse passo a passo. Só para vocês entenderem o poder que ele teve em toda essa iniciativa que ele começa a ter, tá? Olha só quanta coisa aqui, né? Aí tem que ler com calma, né? E aqui nós chegamos nessa uma outra parte, mas que vai acontecer junto, tá? Quase junto com como é que eu posso dizer, para a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que ele está colocado como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Bem, em 1936,
Comunistas, socialistas, anarquistas e liberais espanhóis, todos republicanos, uniram-se em uma frente popular para derrotar os fascistas nas eleições parlamentares. Inconformados com a vitória dos republicanos, os fascistas chamados de falangistas, liderados pelo general Francisco Franco e apoiados por alemães e italianos, tentaram promover o golpe de Estado. A tentativa deu início a um conflito armado que se estendeu até 1939. As políticas realizadas na Guerra Civil Espanhola se repercutiram na Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão que aconteceu lá na Espanha acabou repercutindo na Segunda Guerra. Por isso que o título fala o seguinte, né? A Guerra Civil Espanhola, um ensaio para a Segunda Guerra. Né? Para a Segunda Guerra. E vamos ler mais um pouquinho aqui. Ele fala: embora os republicanos contassem com a ajuda soviética e de voluntários de toda a Europa e até das Américas, faltou-lhes o apoio dos países como a Inglaterra e França para fazer frente aos fascistas que acabaram vencendo. O general Franco assumiu o poder como ditador e governou a Espanha de 39 a 75. Esse período da história espanhola ficou conhecido como franquista. Então, nono ano, a Espanha também teve uma experiência fascista, tá? Teve também, vocês viram, né? Teve uma experiência fascista, só que num tempo menor, mas houve, né? Generais aí que acabaram tomando o poder político, né? Então, só para vocês entenderem isso. E aqui, nós temos aqui uma atividade 1, e essa atividade 1, ela é bem emblemática, né? Ela é bem emblemática. Então, gente, essa atividade 1, pelo menos a letra A e B, porque aqui a gente já entra numa outra situação mais aprofundada, e isso demanda, né, de uma aula específica para isso. Eu vou dar um tempinho aqui, ó, para vocês responderem a A e a B. Pode ser? Então, a A e a B, tentem responder como atividade em sala, tá? E daqui a alguns minutos eu explico, corrijo e também vamos considerar aí, por que não, de aula, uma correção em aula, como aula mesmo, tá? Então, eu vou parar aqui um pouquinho de falar e aqui, gente, ela é facinho, porque você interpreta o próprio cartaz, né, a caricatura, e aí, a partir da caricatura, você dá uma olhadinha aqui, né, em relação ao que está sendo colocado. Vou começar pela A, tá? Daqui a pouco, quando vocês começarem. Vou dar alguns minutinhos. Dá uma olhadinha, deixa eu ampliar aqui, que aí vocês conseguem ver o cartaz e ver as duas perguntas. Aí. Essa é a atividade 1. Aí vocês não estão me vendo, deixa eu ligar os fios aqui de novo, um minuto, tá? Peraí. Ligou, deixa eu ver se ligou. Aí, ligou. Ele deu uma desligada aqui. Observe a caricatura a seguir, ela se refere à Guerra Civil Espanhola. Espanhola. Vamos ver aí daqui a pouco.
Vamos segurar para 2. Antes de responder. Duas. Essa a gente vai responder junto, tá? Mas eu espero vocês tentarem um pouquinho. Quem já respondeu? Faz um joinha aí. Diogo já? Quase. Quase. Sofia já? Já. Sofia já. Mais um pouquinho. O Pedro não está aqui hoje? O Pedro não veio. Deixa eu ver. Não, ele está doente. Ah, ele está doente? O que ele tem? Sinusite. Ah, sinusite. Ah, tá. Eu entendi sinusite, mas eu não tinha entendido o aluno na hora que você falou. Tá. Mas é que ele falou que estava muito mal e aí ele não ia conseguir participar da aula. Entendi. Entendi. Então vamos lá. Peraí, deixa eu arredondar 5:10, vai? Mais 2 minutinhos aí. Vamos então resolver junto isso com uma atividade em sala, tá? O outro tema já fala mesmo, né, da formação das alianças, tá? Então aí nesse sentido eu prefiro, como é que fala? Eu prefiro trabalhar a parte mais à frente, né? Ou seja, semana que vem. Semana que vem a gente trabalha mais a parte aí dessa questão. A gente trabalha a parte. Deixa eu ver, tá 7. Fica em cima, né? 7:10. E aí, Ferdinando, conseguiu? Joia? Beleza. Então vamos corrigir juntos. Então, claro que vocês já me conhecem, né? Eu sempre coloco por exemplo, um caminho, tá? Ou seja, se o seu tiver parecido, né? Você pega a minha. Se tiver parecido, você não precisa copiar a minha resposta. A sua vai estar certa. Agora, se você entender que precisa completar, fica à vontade, tá? Fica bem à vontade. Vocês é que definem isso aí. Tudo bem? Bem, atividade 1, então, ele fala, observe a caricatura a seguir. Ela se refere à Guerra Civil Espanhola, né? Então, nós estamos vendo aqui a caricatura. Vamos dar uma lida aqui para ver o que ele fala. No cartaz é possível ler a seguinte frase. No cartaz, tá? Reinar na França. O que você acha disso? Era uma tentativa do governo republicano espanhol de mobilizar as pessoas contra os falangistas. Então, é um cartaz forte, não é? Um cartaz bem emblemático, né? E era um cartaz feito pelos republicanos. Bem nessa época, tá? Isso é antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Do que estava acontecendo aí na Espanha. Mas o título é chamado de ensaio exatamente porque isso acontece, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial
ela não deixa de ser uma briga, um conflito entre republicanos e entre, no caso, fascistas e nazistas, né? Vamos lá, então. De acordo com o cartaz, quem reinaria na Espanha se os falangistas não fossem combatidos? Como a vitória das forças falangistas é descrita no cartaz? Então, vamos colocar assim. O cartaz descreve que os falangistas teriam apoio dos fascistas e nazistas não, o cartaz descreve que os falangistas teriam apoio dos fascistas e nazistas. Ou seja, seriam orientados a governar seguindo seus preceitos e formas violentas de governar. Então, gente, eu coloquei essa interpretação aqui, tá no chat, tá? Mas fica à vontade para você, caso você queira pegar a minha resposta, ou pegar só umas partes, ou comparar com o que você tenha escrevido, tudo bem? Tá? Hoje não terá lição de casa, mas terá uma lição que a gente chama de lição participativa, né? Porque o aluno ele faz e já tem a resposta e a própria correção da mesma, tá? E já tem tudo isso aí no processo. Beleza? E formas violentas de governar. Muito bem, vamos então para a outra, né? A outra ele fala aqui. Por que a Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial? Alguém quer falar? Que respondeu? Ou não? Ou quer escrever no chat? Por que ela é chamada de ensaio? Eu vou colocar aqui, ó. Olha. Só um minutinho. Mais ou menos ela se desenhou nessa condição, ó. Porque, na verdade, nós temos aqui Por que é um ensaio? Porque a Segunda Guerra Mundial, ela foi também, a grosso modo, um conflito entre essas duas formas de governo. É claro que claro que nós temos outras questões envolvidas aí, tá? Mas, o ensaio é isso, né? Tanto que a União e as alianças que vão sendo desenhadas antes da que vão sendo desenhadas, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, passa por isso. Tá? Então pode completar lá, né? Porque a
a união, né, dessas alianças que vocês viram lá na charge, japoneses, italianos e alemães, com os outros que são republicanos, essas alianças vão se formar, porque cada um vai acabar defendendo os seus interesses. A grosso modo é isso, tá? Vai acabar defendendo aí os seus interesses. Beleza? Tudo bem? Não sei se vocês foram por esse caminho aí, mas é isso. E essa parte aqui, as ofensivas aqui, ó, aqui vale a pena separar um videozinho para vocês, um vídeo complementar, né? Textos aí complementares, porque ele é um módulo muito rico, né? Nesse sentido. E na história, né? Ele teve um peso muito grande na história, né? Em vários sentidos que a gente vai estudando aí conforme o tempo. Tudo bem? Alguém foi um pouco diferente dessa proposta ou foi mais ou menos por aí? Acho que todos foram por aí, né? Acabou indo por essa questão aí. Beleza? Essa lição já pode ser corrigida, tá? Você pode ir lá já colocar o certinho ali que você fez, tá? Essa lição ela pode ser corrigida sim. Muito bem, deixa eu pegar aqui o nono B. Nós estamos em maio. Olha o mês de maio indo embora já, hein? Que coisa. Hoje é 20/5. 20/5, o que nós temos aqui então? Deixa eu só pegar o título, tá? Só um minuto. Vamos lá, então, prestem atenção na chamada. Podem responder pelo chat ou abrindo o áudio. Todo mundo entendeu? Deu para entender essa passagem que fizemos até aqui? Tranquilo, né, Guilherme? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, Diogo? Beleza, né? De boa aí, né? Então, fala, Esther, quer falar alguma coisa? Não, abri sem querer o microfone. Ah, tá. Deu para entender? Pegou aqui a correção? Sim, deu para entender. Então, tá. Então, vamos para a chamada. André. Aqui. Boa. Diogo. Diogo tá aí. Esther. Aqui. Felipe. Aqui. Giovana. Presente. Guilherme. Baltzera. Presente. Ah, o Baltzera tá aqui, ó lá. Muito bem. Guilherme de Oliveira. Aqui. Boa. Gustavo. Gustavo não, né? Júlia. Júlia também não. Júlia, não, né? Não. Maria Eduarda. Hoje ela não veio, né? Terça ela veio. Hoje não. Maria Eduarda não. Mariana. Aqui. Mariana tá aí. Mariana. O Pedro tá, né? Tá afastado um pouquinho. E a Sofia. Presente. Muito bem. Muito bem. A Sofia ali, então. Gente, o pessoal que não estava na terça, conseguiu pegar a correção pela aula gravada com os colegas? Do módulo... Do módulo 6, né? É tanto módulo. É, professora, acho que é o módulo 6. É do 6. Conseguiram pegar? Pegou, Baltzera? Sim. Pegou. Giovana pegou? Não lembro se a Giovana estava. Pegou? A Sofia acho que estava na aula, a Esther estava, o Diogo estava. O Guilherme, deixa eu ver o Guilherme aqui. Guilherme, pegou, Guilherme? Quais são? Do 6.
Correção final lá. Então tá, então beleza. Então, combinando aqui, tá? Então hoje fica a correção comentada, sem lição para casa, mas aí semana que vem, aí sim que a gente vai se aprofundar aí nos tópicos, aí a gente avança aí também nas lições. Muito bem, chamada feita, parte do conteúdo também foi colocado aqui, tá? Então, ficamos assim combinados para semana que vem. Deixa eu parar a gravação e quem não pegou, fiquem tranquilos que a aula está gravada.